Saudações racionais, salve a todos. Eu sou Gilmar Cirino, estudante da cultura natural da natureza, cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Cultura responsável para o desenvolvimento do raciocínio do animal racional. Cultura de origem extracósmica, de origem do mundo racional, de autoria do racional superior. Agradeço aos nossos inscritos aqui no nosso canal, Portal da Cultura Racional, em especial pelos novos inscritos aqui no canal, que gradativamente esta comunidade vem crescendo cada vez mais. Tudo isso graças a vocês. Continue aqui interagindo, fazendo seus comentários e compartilhando para demais pessoas que desconhecem este canal e também a fase racional. A participação de vocês tem sido fundamental para o crescimento deste canal. Lembrando que os conteúdos aqui postados são oriundos de uma só fonte, de um só provedor. São dos livros Universo em Desencanto. E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, nosso muito obrigado. Vamos para nosso vídeo conferência de hoje. Tema de hoje: o magnético e seu livre-arbítrio. Bom, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui nas informações a seguir, e principalmente no tema de hoje, o magnético e seu livre-arbítrio. Gostaria que vocês acionassem aí sua agestão de atenção, pois eu te garanto que após assistir esse vídeo de cultura racional com a devida atenção, seu raciocínio sentirá agradecido. Bom, vamos lá. Como nos ensina o racional superior nos livros de cultura racional, mais vale um gosto do que 4 vinténs. Lembra disso? Apesar de ser apenas um ditado popular e antigo, o seu significado traz em si a origem deste universo. Na realidade, foi quando se trocou a perfeição por um experimento que a maculava. O mundo de matéria maculou não só a perfeição das vidas, maculou também a eternidade delas, chegando ao ponto de um viver torto, encantado e endiabrado. Por experiência ter criado um grande poder magnético, um soberano criador da matéria, que reinou sobre os seres materiais por 21 eternidades. E com isso tem todos os seres materiais como seus filhos legítimos, até os animais racionais, que trazem também uma centelha racional de uma energia racional pura, limpa e perfeita. Na realidade, um habitante responsável pelo raciocínio, que é o verdadeiro capitão do navio. E juntos com os demais habitantes que acompanharam a deformação do mundo racional, espalhado na realidade por todo esse universo, que são os criadores desse segundo mundo, criadores do elétrico e magnético, e que se sujeitaram a viver sob a tutela dessas duas energias, mas todos já existiam antes desse segundo mundo de matéria existir. Esses dois poderes, o elétrico e o magnético, são dos animais racionais os verdadeiros tutores desde o início. O magnético nos ensinou a falar, a escrever, a inventar. Foi que também inventou tudo, principalmente para o quê? A diversão e o entretenimento de todos. Quanto mais gostavam das criações do magnético, maior passou a ser o seu domínio sobre tudo e sobre todos. Porque o que está em jogo são os gostos, as vontades dos viventes. O magnético só
não dá as ideias, mas também sabe para quem dá-las, de forma que o que ele quiser criar possa acontecer através de toda a humanidade. E isso, detalhe por detalhe, minúcias por minúcias, pessoas por pessoas, em qualquer instituição ou cultura. O magnético é um poder muito enorme, grandiosidade que está dentro da cabeça de todos e controla toda a parte física e mental do animal racional. Ele, inclusive, pode curar ou afetar doenças, criar ou eliminar pandemias, restaurar vidas e eliminar vidas. O magnético é o dono da matéria, não o verdadeiro, claro, porque o dono verdadeiro é o mundo racional que vem primeiro. Mas ele, o magnético, é o tutor da parte bruta desse segundo mundo, da parte resinosa da planície racional, que se deformou para servir para esse experimento. Esse segundo mundo não tem sustentação para se firmar. Por quê? Porque nasceu com o princípio de um fim de um parto prematuro experimental, que aos poucos, para não haver grandes choques, decepções e grandes frustrações, pelo maior entendimento das más consequências, elas vão sendo assimiladas em doses, bem dizer, homeopáticas, na sequência dos livros Universo em Desencanto, que esclarece toda essa descida. É, na realidade, o Universo em Desencanto, um verdadeiro conhecimento descortinador, escrito em vários volumes, cujo estudo nos leva ao que tratamos como consciência superior. Apesar de ser uma palavra que se vulgarizou, né? Porque uma hora dizem que fazem isso ou aquilo com consciência do que estão fazendo, mas amanhã mudam todos com outra consciência. A consciência se tornou algo relativo à evolução que se expande pelo acúmulo de conhecimentos, que, somado ao estudo de suas relações, gerando pensamentos lógicos e racionais mais evolutivos e de entendimento, que são os reflexos do raciocínio perfeito, na realidade, né, que habita dentro de todos e nos faz diferentes. Aquilo que passou a ser classificado como o senso de humanidade. Foi aí que decidimos que tínhamos que deixar de nos espelhar nos bichos, né? E passar a valorizar a nossa diferença real e fundamental, que é justamente a de racional. Mas o elétrico ofereceu o bem. Gerou bons sentimentos para evoluírem todos pelo lado do bem, mas mesmo assim, em um mundo desequilibrado, o bem e o mal gerou uma balança desregulada na cabeça de todos. Se mantiveram com o mesmo livre-arbítrio que possuíam na origem perfeita. Que inclusive o livre-arbítrio inclusive serviu de álibi para a quebra do padrão da perfeição, diga-se de passagem. E aqui vem dando poder de direção ao mundo com seus mesmos gostos e vontades da origem. Já houve também fases boas em que a coletividade que estava voltada para o elétrico, e isso gerava um grande aumento de sentimentos bons, que estão mais próximos da perfeição. Mas houve fases em que a coletividade se encantou mais pelo magnético. Foi aí que, dessa forma, ora favoráveis a uma evolução do sentimento elétrico e em outras fases mais voltadas para a influência do magnético, até que decidiram não mais seguir pela influência elétrica e penderam para o lado do magnético, que reinava de forma vitalícia até 1935. Foi aí que a evolução feita pelo elétrico seria suave e perfeita, por o elétrico ser a ponte entre o abismo magnético e a perfeição racional. Não podemos esquecer disso. Mas com a decisão da humanidade pela desumanidade do magnético, que culminou em 2 grandes guerras mundiais, provando a falência do pensamento,
diante do ímpeto feroz, violento e animalesco do poder magnético, teve então o início de uma divina providência. Foi a fase racional. Teve início por conta desse grande desequilíbrio que assolou a civilização, desse grande açoite universal que o mundo levou, que foi o desamparo do elétrico, pelo gosto definitivo da humanidade, pelo sentimento magnético em sua grande maioria. A balança deixou de ser balança e passou a pender para um só lado. Mas a fase racional teve início justamente pelo enfraquecimento do poder elétrico diante do magnético, que se assenhorou de tudo, se baseando no gosto de todos, nas vontades de todos, que se encantaram com suas criações cada vez mais sofisticadas, que ele introduzia e introduz na cabeça desse ou daquele. Detalhe, ele sabe que será capaz de executar e de se vangloriar depois pelos seus inventos. O animal racional, achando que tudo surgiu de sua genialidade, sem saber que é só uma ferramenta do magnético. A fase racional é a única que o magnético não pode vencer, porque é a fase do verdadeiro dono e não de um tutor. Somente o racional pode colocar a civilização nos eixos. A fase racional acabou com o reinado da matéria, ou seja, nem elétrico e nem magnético. O reinado passou a ser racional, como o fim da fase do pensamento, devido ao seu enfraquecimento, deu início à fase racional, que é de recuperação do equilíbrio evolutivo e racional positivo. É uma evolução que teve a sua preparação como experimento na imaginação e no pensamento. É bom que isso fique bem claro, que na realidade foi tutelada, por esses dois poderes, o elétrico e o magnético, disputando a preferência dos habitantes deste mundo através de quê? Do gosto e da vontade. O livro de cultura racional do 147 do Histórico, ele traz detalhes sobre o comportamento do magnético. E, com a entrada da fase racional, o reinado do magnético sobre o animal racional chegou ao fim. E o que acontece? Tudo que tem princípio tem fim. Com o fim do seu reinado, o magnético ficou furioso, porque na fase racional ele só pode comandar os irracionais e não mais os animais racionais. Para que a implantação da fase racional, a fase de animal racional teve que ter um fim, e toda mudança de fase gera o quê? Um grande reboliço. Porque o que serve para uma fase não serve para outra. E isso causa rompimentos e falência de métodos, costumes e comandos. É o que está acontecendo atualmente no mundo como um todo. Mudanças de reinados são muito acentuadas, porque o reinado muda, mas os que estão sob a regência anterior não muda instantaneamente de regência de uma hora para outra, porque todos possuem livre-arbítrio e gostos. E é aí, meus amigos, que o magnético tem o direito de questionar o seu livre-arbítrio e o livre-arbítrio de todos, porque ele está dentro de todos nós, testando você, testando todos com suas vontades e gostos, para saber o que toca o interior de cada um. E ele conhece o interior de cada um. Mas, como somos racionais, ele ainda não. Ele testa todos ao mesmo tempo. Ocupa o tempo de todos com suas ideias e criações. Quem já passou a se conhecer, conhece muito bem as manhas e artimanhas do magnético, dessa energia monstruosa que comanda o animal racional, que na realidade, como acabou a fase de animal racional, todos os animais racionais perderam o direito de viver. Por isso é que todos precisam estar ligados na energia racional para não serem assediados pelo magnético,
que na fase racional está disputando gostos e vontades com o racional superior. Derrotou o elétrico e achou que poderia derrotar o racional. Se preparou para isso, porque a disputa é no terreno das vontades e dos gostos. É aí que pega muita gente. Todo leitor tem proteção contra o magnético desde que esteja desenvolvendo o seu raciocínio pelo estudo do conhecimento racional e, principalmente, trabalhando para a fase racional e conscientizando os seus irmãos que estão sob o domínio do magnético sem se conhecer e sem saberem da nova fase, a fase racional. Como agora o magnético só vai poder comandar as classes inferiores dos irracionais, o que ele quer? Ele quer arrastar todos para as classes inferiores pelos gostos e pelas vontades. Tomem cuidado. Vai ser através das hipnoses, pelos encantamentos que ele cria para não deixar que o livre-arbítrio queira desenvolver o raciocínio para nós voltarmos à perfeição. Com a mudança de fase da natureza, o animal racional se tornará um aparelho racional. Será protegido pela fase até se tornar um racional, mas com exceção daqueles que querem morrer como animal racional e descer de classe. Por quê? Porque estão sendo todos sondados nos seus gostos e vontades. Preste muito bem atenção. Então, sabendo ou não dessa realidade que ficou despercebida ou abandonada, para dar vazão à grande ilusão de um civilizado totalmente voltado para o progresso da matéria, que é para quê? Para as criações dos modos, gostos infinitos do magnético, gostos infinitamente do magnético, que dominou todos pela ambição, pela ganância, pela luxúria, pela vaidade e inúmeras outras manhas e artimanhas do magnético, que é um grande imperador de ruínas, dominador dos gostos e da vontade, por ter criado esse grande teatro de fraudes e corrupção da moral, na intenção de condenar todos pelos seus próprios erros, e assim evitar a perda do seu reino, achando que iria também disputar com o racional superior, como disputou com o elétrico. Na verdade, o verdadeiro dono não disputa nada, apenas respeita os métodos, para não ter que impor sua soberania. O respeito está intrínseco ao livre-arbítrio de cada um. É por isso que devemos tomar cuidado. E o verdadeiro Deus abriu uma porta racional na Terra para quem quiser voltar para a perfeição e a eternidade. Não veio obrigar ninguém a voltar, e respeitando principalmente o livre-arbítrio de todos. Bom, dessa forma, o que acontece? O magnético tenta atrair todos para ele. Os que passaram para a classe de aparelhos racionais, ele não pode mais arrastar para o seu reinado. Mas sabe o que ele faz? Ele não deixa de procurar tentar, de procurar desequilibrar, de te alfinetar, de desequilibrar a pessoa, porque ele não deixa sua função maligna. Sabe por quê? Ele é teimoso. Procura ver se consegue de todo jeito, de toda forma, arrastar o que puder para as classes inferiores. A fúria do magnético é a causa de todas as ruínas que estão se passando no mundo inteiro. É por isso que o mundo se encontra nas condições que se encontra. Olha a liquidação, desequilíbrio, a falência física, moral e financeira. É como diz, o magnético: comandei vocês, se eu for para as classes inferiores, vocês têm que ir comigo. Olha aí como é que encontra os desastres, as mortandades, doenças incuráveis e a revolta da natureza. Tudo ação magnética. Desarranjos naturais e artificiais. Revolta da natureza. A natureza é revoltada com seus habitantes, com grandes terremotos, enchentes, furacões, com tanta intensidade como nunca houve. Tudo isso, ação magnética. E enquanto
não estiverem com o raciocínio desenvolvido, ainda estarão sob o domínio do magnetismo. Agora, quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, estarão completamente desligados do magnético. Mas sempre demora um pouco o desenvolvimento. Não é igual para todos. Uns demoram menos, mas nessa pouca demora a desenvolver o raciocínio, aí o magnético faz tudo para arrastar a pessoa para o seu reinado das classes inferiores. Como quem diz, não posso perder meus vassalos. Vejam o que ele está fazendo no mundo inteiro. Ninguém tem sossego. Desarmonia, desequilíbrio, violência no mundo inteiro, vandalismo no mundo inteiro. O causador de tudo isso é o magnético. O magnético é o todo-poderoso do chão e não quer perder o seu domínio. Mas vai ter que se conformar, porque a fase dele reinar sobre o animal racional se acabou. Como já vem todo sob o seu domínio. A luta do magnético agora é com os que estão estudando a cultura racional para se adequar à nova fase. Então, ele procura perturbar e desequilibrar também os leitores, para ver se vence pelo livre-arbítrio e pelos gostos. Por isso que muitos encontram dificuldades para se equilibrar dentro da fase racional, devido a essa perturbação do magnético, com drogas, com bebidas, tabagismo e muitas outras coisas mais. E ele é um grande perturbador, horroroso e pavoroso, que existe para a lapidação do animal racional. Os que já estão quase ligados, ele conta como perdidos, mas os iniciantes, os vacilos, dos veteranos, ele pinta o caneco quando pode. E também perturba muito os que leem pouco e fazem paradas na leitura que não deveriam fazer. E tem muitos que ele conseguiu que se afastassem dos livros e que depois retornaram, e voltaram a estudar, mas passaram por processos lapidadores desnecessários. Porque o magnético não é amigo de ninguém. Mas, com a vitória do racional superior em estabelecer a fase racional na Terra, e rapidamente contar com milhares de leitores em todo o mundo, apesar de alguns balançarem pela ação magnética, o magnético, enfim, aceitou a sua derrota e se rendeu. Mas presta atenção numa coisa. Continua com sua ação de desequilíbrio daqueles que trocam os estudos por passeios sem proveito e que caem nos gostos e nas vontades. E aqueles que pouco leem desperdiçam o tempo dos estudos para a sua salvação com ele. Então, o magnético, com suas ideias, gostos e vontades absurdas e sugestões, tomam todo o tempo da pessoa. Ao ser perguntado por alguns estudantes sobre o conhecimento de cultura racional, muitos não sabem explicar sobre o conhecimento. Por quê? Porque não teve o tempo e a dedicação necessária para o maior brilhante de sua vida. É por isso que alguns estudantes, no meio racional, em grupo de WhatsApp ou em algumas plataformas da web, estão discutindo uns com os outros, medindo força de conhecimento quando isso não faz necessário. E o magnético, nessas horas, se sente vitorioso por seu convencimento, se vangloriam em cima de todos. Porque os seus encantos parecem ser melhor do que o desencanto. Às vezes, parecem ser mais importantes do que a própria perfeição e eternidade. Às vezes, mais importante que a nossa própria salvação. Nessas horas, o magnético se sente vitorioso. Portanto, meus amigos, não se esqueça do que devemos fazer para estarmos imunes das influências do magnético. Além, é claro, da leitura e estudo contínuo do livro Universo e Desencanto. Mas, na fase do terceiro milênio, na fase racional, o que prevalece é a energia racional.
Onde existe a energia racional, passa a existir o equilíbrio racional. E onde existe o equilíbrio racional, existe a paz e o sossego. Por todos estarem com as virtudes consoantes ao modo e padrão de vida racional. Isso nas condições organizadas e bem feitas pelo domínio racional de cada um. E assim, racionalmente, sempre vencendo, sempre triunfando em todos os pontos de vista, com modéstia, com calma, obediência, paciência e persistência. Para você ver, né? Quantos e quantos musos e musas sem a luz. E principalmente a implorar o afago universal, prevendo que tal luz existe, mas não sabendo como encontrar. E hoje, eis que nós aqui e agora, o pleito da verdade em mãos, que muitos encantados procuravam desvanecidos, por nunca o ter encontrado. A vida só será boa quando for vivida racionalmente por meio do conhecimento da imunização racional. Só assim o pensamento se transformará em raciocínio por todos estarem imunizados. Desse modo, todos viverão em marcha diferente. A imunização racional é, na realidade, o maior tesouro do ser humano. E assim, brilhantes dias, brilhantes horas. Alegres dias, alegres horas. Brilhantes passos e alegres passos, multiplicando-se culminantemente. A continuação dessas mensagens se encontra nos livros Universo em Desencanto. Obrigado por você ter assistido o vídeo até o final. Saudações racionais. Salve a todos!